do Bruno Lessa, né? Que é do PMDB, e também PSDB, né? Qualquer coisa, uma fichinha a gente troca aqui, para PSDB. O meu amigo Paulo Costa, que é do PP, que é vereador por São Gonçalo, e também João Gustavo, que é do PPS. Quero retificar aqui o erro, né? Que o Bruno Lessa é do PSDB. É tucano. É um bicador. Mas, Bruno, a lei do ficha limpa, a gente vê que está sendo muito movimentada e alguns partidos já estão dizendo, não, aqui é só com ficha limpa e etc. Mas há situações que a gente não sabe como realmente vai conduzir. Como é que você está vendo isso aí? Vai melhorar um pouco o quadro da política com relação à situação de pessoas que não estariam em condição, né, de ser o representante do povo, quer dizer, banir esse cidadão, talvez envolvido em alguma situação. Como é que você está vendo isso aí? Eu só acho que a lei da ficha limpa é um avanço político no Brasil muito grande. E válido ressaltar que é uma lei de iniciativa popular, foi através de um manifesto, acho que com mais de 1 milhão de assinaturas, chegou ao Congresso Nacional. A época foi relatada pelo deputado Índio da Costa, que era do DEM, hoje está no PSD, e foi aprovada e não teve efeito na eleição de 2010, porque o Supremo considerou que ela não cumpriu o princípio da anualidade, mas já ratificou que a partir de agora está valendo ficha limpa. Eu acho que é um avanço muito grande, é uma forma da gente fazer uma peneira aí nessas candidaturas, do eleitor poder ter um grupo de candidatos que ele possa escolher melhor, e estar vacinado contra alguma coisa ou outra. E você vê que tem se multiplicado iniciativas do ficha limpa, não só agora para o cargo eletivo, mas você pega a Assembleia Legislativa já aprovou um projeto, foi do deputado Pontes com o deputado Luiz Paulo e o deputado Marcelo Freixo, ficha limpa para os funcionários do governo do Estado. O governo de São Paulo aprovou um agora, e foi uma iniciativa do governador Geraldo Alckmin. O vereador Marlos propôs uma agora em São Gonçalo. Então, quer dizer, eu acho que a gente vê que a coisa é boa, como estão multiplicando. Eu acho que agora estão pensando em fazer uma para o judiciário também, o que é válido. Porque, na verdade, isso não é um problema só da política no Brasil, é um problema de vários outros setores também. Então, acho muito válido a iniciativa, né? Eu acho muito bacana. Acho que vem aí para moralizar um pouco a política no Brasil. Ainda é um primeiro passo, a gente tem que fazer outras coisas, tem que ter outras ações, mas é um primeiro passo muito bem dado. Eu acho que esse ano a gente já vai sentir uma diferença. E tem a questão também que era muito comum do cara... tinha um processo no Conselho de Ética de uma casa legislativa contra ele, ele renunciava, e aí vinha candidato se eleger de novo, e agora a gente barra isso também, né? A gente teve isso no caso, esse recurso não tem mais, a gente teve isso no caso do mensalão, Valdemar da Costa Neto, por exemplo, renunciou, voltou, enfim, eu acho que isso vai melhorar o nível de voto que o eleitor vai dar. Vai dar mais credibilidade. Mais credibilidade, com certeza, e tomara que isso melhore também um pouco a forma como a população vê a classe política, né, que está muito desgastada. Eu acho que a classe política ela precisa voltar a ter uma credibilidade maior. Eu aproveito aqui para parabenizar o vereador Marlos pelo belo projeto de lei que ele apresentou na cidade de São Gonçalo. Vereador Marlos, você, nesse caso aí, você entra com um projeto que você já tem nos disse fora do ar, que é o 0212, né? Sabemos que para as candidaturas nós já temos a lei federal, quer dizer, que já cuida disso. Aonde você quer chegar com essa lei municipal para aplicar o ficha limpa? Também seria para aplicar aos funcionários, aqueles de cargos que são indicados no Legislativo e no Executivo? Seria isso? Bem, Nelson, como o Bruno Lessa estava falando, com muita propriedade em relação a todo esse processo que culminou no ficha limpa nacional para os cargos eletivos, né? Foi uma lei de iniciativa popular que atendeu o anseio da população de que a gente possa ter melhores quadros na política, representando a população nas diversas esferas de poder. E hoje o que a gente percebe no Brasil todo são diversas iniciativas de governos estaduais, de governos municipais, no sentido de estender também
esses princípios da ficha limpa para os candidatos a mandatos eletivos também para aqueles que se colocam à disposição para ser servidores públicos. E é muito importante essa questão. Eu que sou servidor público de carreira, sou servidor público concursado, a gente não pode deixar também com que as pessoas que vão representar a população no serviço público, porque quem é servidor público está representando a população, está prestando um serviço para a população, que a gente possa ter lá pessoas que sem credibilidade, pessoas que já têm condenação em órgãos de segunda instância, pessoas condenadas por tráfico de drogas, por exemplo, homicídio, por crimes contra a administração pública, que são lá alguns dos crimes elencados na lei lá do Ficha Limpa. Então, porque a gente fez um projeto de lei visando, aqui no município de São Gonçalo, para o preenchimento dos cargos em comissão e também dos cargos efetivos, também para cargos efetivos, daqueles que vão fazer concurso público ainda e que depois vão ingressar na administração pública, que comprovem que tem a ficha limpa. Porque a gente pode imaginar o seguinte: é possível que um servidor público concursado que vai exercer a função de fiscal, um fiscal de obras, um fiscal de transporte, um fiscal de tributo, ele tem a ficha suja? Isso não é possível. Ele tem que obedecer esses requisitos também. A sociedade precisa ter tranquilidade, segurança ao lidar com a administração pública. Então, como agora os eleitores, nessa eleição de 2012, vão ter tranquilidade para escolher dentre as diferentes nominatas dos partidos os seus candidatos, porque todos eles já vão passar por essa peneira prévia, digamos assim, porque todos vão ter que obedecer ao princípio do ficha limpa, porque se os partidos não tiverem esse cuidado, depois a pessoa vai se eleger e os votos vão ser anulados. Né? Então não vai adiantar nada. O partido vai perder. O partido vai perder. Então o partido vai ter que ter agora esse cuidado. Na hora de analisar ali... Filtrar. Na hora de analisar ali os candidatos que estão se colocando à disposição, vai ter que verificar se tem ficha limpa ou não, senão prejuízo depois. Assim também para a sociedade em relação ao servidor público. Por isso que a gente propôs essa lei em São Gonçalo, que tem o apoio da maioria dos vereadores, o próprio presidente da Câmara já se manifestou a favor do projeto, inclusive, e a gente vai aprová-lo agora nesse primeiro semestre. Parabéns aí. E Nelson, só uma informação válida, o PSDB desde 2006, desde 2010 aqui no Rio de Janeiro, só aceitou candidatos ficha limpa na sua nominata de deputado estadual e federal. Mas vamos ao meu amigo João Gustavo, pelo que parece, acho que ele já teve um problema aí com a sua... já um problema prévio, né? E eu gostaria de até os jornais aí divulgaram, tá no rádio, etc., se discutindo isso, com relação a você ter um problema na sua prestação de contas, por apenas R$ 16,34, se não me falha a memória, você estaria também, como vereador, como ex-vereador Paulo Eduardo, também estaria passando por uma situação que exige esclarecimento. Você pode dizer o que está acontecendo com você, vereador? Posso esclarecer? Vereador João Gustavo, que é do PPS de Niterói. Eu só queria, antes de esclarecer, fazer uma colocação. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos. Porque não adianta. Eu sei que é uma lei que tem a comoção popular. Garanto para você que essa comoção popular tem que começar primeiro a ficha limpa pelos próprios eleitores. Porque você pega um Jade Barbalho, que estava incluído dentro da ficha suja, mas num estado que tem 4 milhões de eleitores, ele teve 1.900.000 votos. Então, nós temos que analisar que essa limpeza, vamos dizer assim, dos fichas sujas, como se fala, tem que começar pela população. Porque a população que criou essa lei com mais de 1 milhão de votos, ela tem que ficar atenta na hora da eleição, para saber em quem ela está votando. Segundo, a gente tem que garantir o princípio constitucional, que isso é uma outra discussão. Você não pode mudar a lei, já diz a Constituição, um ano antes do pleito. E o TRE fez isso na legislação passada e está fazendo agora com a questão da prestação de contas. E outra coisa, tem que se garantir também o direito amplo da defesa. Por exemplo, é um direito constitucional. É um direito constitucional. No meu caso, para vocês terem uma ideia, eu quando tomei conhecimento através de um fato, que vocês podem ver aqui no documento, infelizmente o telespectador não pode ver,
eu recebi através do fax todo ele impróprio, que não dava para saber nada. Tanto ruim assim, que o próprio TRE coloca aqui, número discado. O fax encontra-se quebrado, 3 vezes foi tentado e todas as 3 vezes não teve resposta positiva, sem haver transmissão. Quer dizer, o próprio TRE não transmitiu. Então eu não fui comunicado. O que eles pediam era, única e exclusivamente, a minha extrato bancário, que foi entregue a ele, todos os extratos, mas eles queriam detalhado. Só que quem fecha a conta é o próprio TRE. E para você reabrir, você tem que ter autorização do TRE. Você abrir a conta para pedir o extrato de novo e para fazer a transferência dos R$ 16,34. Foi dito a mim, sem o direito da defesa, eu procurei o relator Antônio Augusto Toledo Gaspar, falei para ele, eu preciso, pelo menos num prazo de 30 dias, para que o TRE peça ao Itaú para que reabra a conta e eu possa fazer a transferência e esse extrato detalhado, apesar que o extrato já estava com ele. Mas ele queria dia a dia, isso não sai. Você sabe, se a tua conta ficou 30 dias sem ter movimento, entra o primeiro saldo e o último saldo. Não vem dia a dia zerado e repetindo o saldo. Aí ele, palavras dele para mim, vereador, não há necessidade, porque o presidente quer que seja tudo julgado, né, esta semana, e eu não tenho tempo hábil para isso. E Vossa Excelência pode ficar tranquilo, porque, pela lei, basta a apresentação de conta. Ela mesmo desaprovada, você tem o direito à legitimidade de se reeleger. E agora, a coisa de 2 semanas atrás, mudaram a regra dentro do ano eleitoral. Fere a constitucionalidade. E para você ter só como exemplo do próprio despacho da Justiça, eles colocam bem claro, né, que ele coloca bem claro que a única coisa que impede a minha conta de ser aprovada é a transferência de R$ 16,34. Mas só que eu não tenho direito de transferir isso, porque só quem pode abrir essa conta é o TRE. E ela não dá esse dinheiro. E você faz através do banco. E o pior, Nelson, pela lei 12.034, você sabe que quando você é julgado em qualquer colegiado, você é intimado até por RO e tudo mais, você tem que ter o direito amplo de defesa. E o direito amplo de defesa requer o quê? Que você tenha um advogado. Só uma dúvida, vereador João. Esse saldo da sua conta de campanha, saldo de R$16, ele não pode vir para você porque é dia de campanha. Ele está no Banco Central. Aí estava parado. Estava parado no Banco Central. Você não utilizou esse dinheiro? Não utilizei. Não houve desvio. Houve uma sobra que está parada no Banco Central. Uma conta, porque isso é burocracia pura do TRE. Uma conta tem que estar zerada quando acaba a campanha, não poderia ter lá R$16. Só que a conta fechou. O vereador João Gustavo não tem como tirar o dinheiro, você não fazer a transferência. Você não tem. Não gastou, né? Não gastei, o dinheiro continua lá, R$16,34. O dinheiro está à disposição do TRE, porque essas contas são de responsabilidade do TRE. Eu acho que ele tem que ir para o partido, não é isso? Ele tem que ir para o partido. E uma coisa que eu acho importante, vereador, em direito, a gente fala muito no fato superveniente. Ora, quando o senhor prestou suas contas no final da campanha de 2010, não havia sanção no fato das contas serem reprovadas. Agora há. Então, na teoria do fato superveniente, é um direito do senhor apresentar as contas novamente e tê-las aprovadas. Além disso, a gente pode falar no princípio da legalidade, que é o princípio básico do direito. Fala, olha, inclusive é o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o define, nem pena sem prévia combinação legal. Quer dizer, quando a sua apresentação de contas não foi aprovada por esse erro aí, que é uma coisa, chega a ser irrisória, por R$16, não tinha pena. E o TSE não pode vir uma resolução e impor uma pena 2 anos depois. Quer dizer, realmente é absurdo. E no ano ele tem que ficar claro aqui para o nosso ouvinte,
Isso não tem nada a ver com ficha limpa. Não tem nada a ver com ficha É outra limpa. história. E só para salientar, e o mais importante, eu fui condenado sem ter o direito de defesa. Porque em nenhum momento eu constituí um advogado, e vocês sabem disso, Bruno já está se formando. Se você não. Isso é uma lei, a 12.034 está lá claramente. Você tem que ter, mesmo que eu não tenha, eles têm que chamar o Ministério Público e colocar um advogado à minha disposição. Vereador, mas você já está entrando com recursos? Já estamos entrando com